Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Diga aí, Gilberto. Boa noite a todos. Bem-vindo ao Conexão 3005. Mais um sábado aí, né, de muita atividade. E sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos Nascimento, Gilberto Cartira, Eduardo, Daniela Troncoso, a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né, projeto de iniciação. Sejam todos bem-vindos, vamos continuar estudando aqui. Né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica, iniciática, para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? Sempre dizendo, o maior trabalho que uma pessoa tem na vida é justamente o projeto de iniciação, o autoconhecimento. Né? A base de todo o conhecimento que nós passamos aqui vem justamente dos trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, através de a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu e outros tantos trabalhos, né? E também do trabalho desenvolvido pelo nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Não é isso? E uma outra finalidade também muito importante, que nós não podemos deixar de explicitar, é o encontro, a finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início de século XXI, início da era de Aquários. Para que a pessoa desenvolva o seu projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática e faça seus cursos. Então, nós indicamos, para quem quiser, né, a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Como fazer isso? É só entrar no Google, coloca lá na busca do Google, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose e com todos os departamentos existentes no Brasil. Então, a pessoa entra, tem de cada departamento tem lá o site do departamento, o telefone, o endereço, a pessoa com quem deve falar. Então, a pessoa entra em contato com o departamento e estabelece o contato inicial para fazer o curso, né? E vai já estabelecendo as bases para o seu caminho na iniciação. Não é isso? Então, isso é muito importante, esse caminho. Normalmente, o primeiro grau que a pessoa tem que fazer na Sociedade Brasileira de Eubiose é o grau peregrino, o primeiro grau. Depois são feitos mais 4 níveis, totalizando 5. Aí, totalizando esses 5 níveis, a pessoa pode entrar se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose e participar de todas as atividades, das ritualísticas, dos encontros, das palestras, de tudo que possa possível dentro da eubiose e, principalmente, mais do que tudo, ela tem a possibilidade de ler pessoalmente as revelações do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas a respeito da ciência iniciática das idades. Então, está o convite que nós fazemos para os nossos irmãos. Né? Existe também, na impossibilidade de fazer o curso presencial, tem o EAD, que é o ensino à distância. Então, é só entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose, né, pelo site, e estabelecer, então, a sua matrícula, né, seu registro no EAD, ensino à distância. Aí a pessoa vai receber todas as informações relativas a como proceder para que isso seja realizado. Muito bem. Então, estamos aqui continuando o nosso processo de estudos, né, sobre o simbolismo arcaico universal. É muito extenso, né? Justamente constando da doutrina secreta do segundo volume
da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Mas nós vamos entremeando, né, juntando os conhecimentos de Blavatsky e os conhecimentos que nos foram fornecidos pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Então, assim, nós vamos continuar. Nós vamos continuar aqui. Eu devo dizer aqui que, viu, Carlos, se tiver presente a Alice OP, em algum momento, eu vou responder para ela. Depois da apresentação, eu respondo para ela alguns comentários que ela fez na vez passada. A Alice OP. Eu não estou vendo aqui. Ah, ok, professor, ela não entrou ainda. Tudo bem, então tá bom. Então vamos aguardar. Muito bem. Então nós vamos continuar aqui com nossos estudos, né? Justamente sobre o simbolismo arcaico universal, né? E estamos falando justamente dessa relação que existe entre a Lua e a Terra, né? A Lua e a Terra, uma relação importantíssima que faz parte desse conhecimento que nos foi dado pelo professor Henrique José de Souza, né? A Lua, Deus Lunos, Sebe, né? Vamos então relembrar rapidamente que a Lua é o símbolo arcaico mais poético e filosófico que se conhece e está em íntima relação com a Terra. O Sol é a fonte de vida de todo o sistema planetário, nosso sistema solar. A Lua é o dispensador de vida em nosso globo. As primeiras raças sabiam e compreendiam isto desde a sua infância. Era o rei Soma, antes de se transformar em Febo, e a casta Diana. A lua era o símbolo de Jeová, o que dispõe da existência do nosso mundo. Se a Artemis foi a lua do céu, Diana foi na terra. É o protótipo da nossa trindade, que não foi sempre completamente masculina. Segundo a doutrina secreta, os cultos solar e lunar são os mais antigos do mundo. Veja só que interessante, né? E prevalecem ainda sobre a Terra. Para uns, abertamente. Para outros, de modo secreto, como no cristianismo simbólico. Os parses, essa cultura parse, adoradores do Sol, são poucos. Mas o culto lunar está dentro dos símbolos judaicos, posto que Jeová é um Deus lunar. Cristo é um Deus solar. Entre os caldeus, o Deus babilônico, Sin, chamado Sin, S-I-N, né? Chamado também Deus Lunos pelos gregos, era adorado secretamente sob diferentes nomes masculinos e femininos. Então, nós temos aí entre a Lua e a Terra, nós temos uma profunda relação, porque num determinado momento, houve um transbordo de toda a consciência que estava evoluindo na Lua, em meados da evolução lunar, que é a terceira cadeia evolutiva, da quarto sistema evolutivo, houve o transbordo lunar, veio tudo para a Terra. Então, nós somos oriundos da Lua. É isso? Nós, seres humanos, estamos vivendo a nossa experiência humana, somos seres que viemos da Lua. Devemos dizer que o sistema solar era constituído inicialmente de 7 planetas, né? No terceiro sistema. Houve uma mudança no projeto evolutivo do sistema solar, e houve a explosão de um quinto planeta que existia entre a Terra e Júpiter. A Terra orbitava na quarta órbita. Veja, hoje ela orbita na terceira órbita. Naquele tempo, no terceiro sistema, ela orbitava na quarta órbita. E entre a Terra e Júpiter existia um quinto planeta. Com essa mudança de planos promovida pelo Eterno, né? Pelo Eterno, no nosso sistema solar, então o que acontece? O quinto senhor, justamente, né? Se disse pela maneira simbólica de se falar pela ciência iniciática, de que houve uma rebeldia dele, né? Mas foi um ajuste. Ele, na verdade, promoveu a explosão desse quinto planeta. A explosão do quinto planeta que existia entre a Terra e Júpiter. Com a explosão desse quinto planeta, a Terra, que estava na quarta órbita, que é a sua órbita realmente efetiva, a quarta, ela foi empurrada para a terceira órbita.
E na terceira órbita circulava ao redor do Sol a Lua. A Lua é um planeta que girava ao redor do Sol. Quando a Lua, a Terra invade a órbita lunar, então o que acontece? Por efeito gravitacional, a Lua é atraída para a Terra e torna-se um satélite. Então, na Lua, quando nós falamos Lua, na verdade não é simplesmente um satélite, é um planeta. Ele girava ao redor do Sol. Depois, com o tempo, ela passou a girar ao redor do Sol, então ocorreu, durante a evolução lunar, isso, na terceira cadeia lunar, houve então o chamado, no nosso mestre chama do transbordo lunar. Transbordo lunar. Em meados da evolução lunar, tudo que lá existia evoluído foi transferido para a Terra. Tudo foi transferido para a Terra. Então começou isso aqui, o processo evolutivo na face da Terra. De tal maneira que nós temos hoje uma seguinte situação bastante clara dentro do nosso contexto cósmico, referindo-se à Terra, né? A Terra tem que continuar, terminar o processo evolutivo que foi interrompido na Lua. Vamos repetir? Na Terra deve ser continuado e terminado o processo evolutivo que foi interrompido em meados da evolução lunar. Isso. E a Terra tem que também fazer a sua evolução, que é a evolução terrena, né? Uma quarta coisa, né? E, além disso, ela tem que realizar uma quinta coisa, é isso, que é o do quinto planeta, é isso. Ora, é claro que no processo evolutivo solar houve uma transferência de civilizações, de seres, né? De Mercúrio para Vênus, de Vênus para a Lua, da Lua para a Terra. E da Terra, se nada tivesse acontecido nessa transformação planetária, da Terra tudo iria para um quinto planeta. Mas como o quinto planeta não existe, então isso é somente o mestre, professor Henrique José de Souza, que explica esse fato, somente através da eubiose. Né? Como o quinto planeta não existe, então a Terra tem uma tripla função. Ela tem uma tripla função. Ela tem que realizar o término da evolução lunar, que é uma terceira coisa. Ela tem que terminar a sua parte, que é uma quarta coisa. E tem que terminar uma quinta parte também, aqui na Terra, porque não existe o quinto planeta. O quinto planeta não existe para que haja uma transferência das consciências para lá. Então, aí está, então, o trabalho gigantesco que a Terra tem e realizar três funções, né? Terminar a Lua, fazer a sua parte, que é a Terra, e também realizar a quinta parte, que é justamente a correspondente ao quinto planeta. Isso aí faz parte desse contexto cósmico planetário do sistema solar que nós temos dentro dessa visão iniciática, é isso que nos foi dado pelo professor Henrique José de Souza. Podemos dizer que entre os judeus, o sétimo dia da semana é consagrado à Lua. Sim, bolo de Jeová, sábado. Os antecessores dos misteriosos acadianos, os Chadravanshas, reis lunares, que a tradição mostra reinando em Pralaya, Allahabad, idades antes da nossa era, chegaram à Índia trazendo o culto de seus antepassados, o de Soma e de seu filho Buda, que mais tarde foi o mesmo dos caldeus. Diz um importante estudioso do tempo de HPP, chamado Massey, ele disse: o homem na lua, Osíris Sut, Jeová Satã, Cristo Judas e outros gêmeos lunares, é acusado com frequência de má conduta. Nos fenômenos lunares, a lua era uma. Como lua de duplo sexo e caráter tríplice, mãe, filho e varão, era adulto. O filho da lua foi o marido da própria mãe, sendo, por conseguinte, seu próprio pai. O homem primitivo da lua foi suprimido pelo repúdio a este parentesco e, no entanto, se converteu na doutrina fundamental da superstição mais grosseira que se viu no mundo com base na Trindade, na unidade dos cristãos. Por causa da ignorância do simbolismo,
A simples representação do tempo arcaico se converteu no mistério religioso mais profundo do moderno culto lunar. Então, realmente, essa questão do transbordo lunar é um mistério realmente que não oculto para a ciência acadêmica. A ciência acadêmica não chega nem a imaginar essa possibilidade da vinda de seres da Lua para a Terra, para continuar o projeto evolutivo. Não consta isso, por enquanto, da ciência acadêmica. Vai constar no futuro, quando a ciência acadêmica der avanços importantes justamente no campo da ciência iniciática das idades. Né? O magnetismo lunar gera vida, conservando-a e destruindo-a tanto psíquica como fisicamente. Considerado astronomicamente, é um dos 7 planetas do mundo antigo, a Lua. Na teogonia, é um dos regentes. Nenhum símbolo foi mais complexo em seus múltiplos do que o símbolo lunar. Veja a importância, então, desse simbolismo lunar, justamente na história da nossa Terra. Né? Seu sexo era duplo. Para uns, era Vara como Soma indo e o Sim caldeu. Para outras nações, era fêmea, a deusa Diana, Slítia, Lucina, Artemis, etc. Os cretenses chamavam-na Ditina, e os medas e persas a Naítis, a Catilua, ciumenta, ávida, vingativa e exigente. É duplo do deus ciumento dos profetas judeus. Todo o panteão dos deuses lunares, Néfis, Onete, Proserpina, Melita, Cibele, Ísis, Astarte, Vênus, Hecate, Apolo, veja, citando, né? Dionísio, Adonis, Baco, Osíris, Actis, Tamuz, mostram em seus títulos filhos e esposos de suas mães, sua identidade com a trindade cristã. Veja só que importante. Maia, Maria. Maia é o nome genérico significado mãe, da raiz ma, matriz. É um nome genérico significando mãe. Sua primitiva origem, no entanto, era Maya Durga, traduzido pelos orientalistas como inacessível no sentido de ilusão sem realizado, causa dos encantos. Nos ritos religiosos, a lua servia para um duplo objetivo. Significava uma deusa feminina para fins esotéricos, ou um deus varão nas alegorias e símbolos. O deus Lunos era uma potência oculta da lua, mais um signo do que mal, signo do mal do que bem. No culto mais antigo de todos, no da terceira raça da nossa ronda, os hermafroditas, a lua, macho, se fez sagrada quando, depois da queda, o sexo separado. Então, nós vemos esse sentido, né, da lua estar ligado com Mari, Maia, e está em relação com a mãe divina, né? E na própria Igreja Católica, né, nós temos que Maria, que é a mãe divina, que no sentido esotérico é a consciência do segundo trono, ela tem esse nome de Maria devido a Mare, vem de Mari ou de Maia. Então, o segundo trono corresponde às águas nunca antes tocadas pelo Deus, né? Pelo Pai, nunca antes tocadas. Então, são águas virginais. Águas virginais nunca antes tocadas. Foram tocadas pela primeira vez pelo Deus, né? Pelo Pai, originando, então, a possibilidade da existência dos universos. Isso é muito importante, então, essa visão que nós temos. Né? Aí vem, claro, por decorrência, mitologicamente e também simbolicamente, vem a ideia da virgindade de Maria na Igreja Católica, né? Justamente devido a esse fato que Maria, Mari, segundo o trono, águas nunca antes tocadas por Deus, pelo primeiro trono, por Brahma, para dar origem justamente à possibilidade de existência dos nossos sistemas solares evolutivos. Né? O deus Luno se transformou em andrógeno, macho e fêmea por turno, até que serviu para fins de bruxaria, como o poder dual para a quarta raça e dos Atlantes.
Na quinta raça, o culto solar dividiu as nações em dois campos distintos e antagônicos e produziu os sucessos descritos mais tarde na Guerra do Mahabharata, a luta entre os Suryavanshas e os Indovanshas, que os europeus consideram fabulosa e é histórica para os ocultistas e os hindus. O culto aos princípios macho e fêmea se originou no aspecto duplo da Lua e terminou nos cultos distintos do Sol e da Lua. Mas, na verdade, o que nós temos hoje, isso já temos falado repetidamente, o nosso caminho evolutivo é da Lua para o Sol. Não é isso? Então, nós temos que transformar os conteúdos lunares, ou seja, nidanas, não é isso? Aquilo que ficou no passado lunar, transformar em escandas, que são os conteúdos solares. Então, realmente, nós vamos da Lua, né? Da Lua para o Sol, da Lua para o Sol. Como diz aqui na Escritura, de Jeová para Jesus, para o Cristo. Então, transformando nidanas em escandas, transformando as nossas estruturas hiperfísicas, né? Dilatando a nossa percepção, né? Transformando o nosso chakra cardíaco num chakra de adepto, e daí, consequentemente, dilatando a consciência nossa crística, através de todo esse processo. Né? Então, os antigos ensinavam a autogeração dos deuses, a essência divina una manifestada, concebendo eternamente um segundo eu manifestado, o qual, andrógeno em sua natureza, gera de modo imaculado a todo o macrocosmo e o microcosmo desse universo. A mãe natureza, sempre jovem, gera e dá luz a seu filho nascido da mente, o universo. O Sol e a Lua, como deidades masculina e feminina, frutificam a Terra, a mãe microcósmica, e esta concebe e dá a luz por sua vez. Certamente, Ísis era uma demiurga visível e invisível ao mesmo tempo, que tinha o seu lugar no céu e ajudava a geração das espécies. Os aspectos e poderes da Lua são inúmeros. Todas as deusas lunares tinham um aspecto duplo, um divino e outro infernal. Todas eram virgens, mães de um filho nascido de modo imaculado do Sol. Então, na verdade, a Lua é a nossa mãe, né? A nossa mãe. E a Lua gira em torno da Terra, né? Mas tem toda essa relação que nós chamamos de bem e mal, né? Porque a Lua ela tem esse lado negativo, né? Tem esse lado negativo justamente ligado ao fato de que o seu processo evolutivo não foi realizado, né? Na doutrina secreta, né, de Helena Blavatsky, ela não cita esse fato. Ela diz que o processo evolutivo lunar foi completado nas 7 rondas, mas o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nosso digníssimo mestre, ele falou que a Lua o processo evolutivo da Lua não foi completado, terminou em 3 rondas e meia. Então é por isso que a humanidade, a Terra, tem um conteúdo muito forte desse magnetismo lunar, não é isso? Animal, magnetismo, vamos dizer assim, ligado à emoção. Isso tem que ser superado, tem que ser transformado. E quem pode transformar isso? Somente o ser humano. Somente o ser humano através justamente do autoconhecimento. E isso, dentro da eubiose, é tocado, é ensinado. Quem vier fazer o curso da eubiose vai ter eubiose dos cursos, né? Vai ter todos os ensinamentos, as orientações, justamente para a melhoria dos corpos hiperfísicos, a transformação de nidanas em escandas e perfazer esse caminho da Lua para o Sol, da Lua para o Sol. Ou seja, a Lua é o terceiro dia da criação. A Lua é o terceiro dia da criação. A Terra é o quarto dia da criação. É o quarto dia da criação. Porque é a quarta cadeia evolutiva existente. Mas nós estamos partindo para o quinto dia da criação. Isso aí está justamente, nós vemos justamente
do paraíso, no Jardim do Éden, nós vemos justamente essa relação, né? Jeová, 4, é isso? A serpente, que é Lúcifer, representando uma quinta coisa, levando Eva a comer o fruto proibido para expansão da sua consciência rumo ao seu futuro solar. Então, isso é muito importante. Esse é todo o projeto que existe de manifestação e evolução na nossa consciência dentro do sistema solar. Toda vez que nós falamos em evolução, em universo, toda vez que nós falamos, não é simplesmente nós, toda vez que a ciência iniciática das idades fala em universo, ela se refere ao sistema solar, aos 7 planetas, o Sol e ao tudo que acontece nesse conteúdo evolutivo desse sistema solar. Né? Então, a gente vê que é muito importante o entendimento desse simbolismo todo. E é muito importante também entender a raiz desse simbolismo todo para entendermos a relação que existe entre os planetas no sistema solar, né? Entender a evolução que existe das consciências através dos planetas e que, evidentemente, condensando numa tríplice participação da Terra neste momento, né? Terminando a Lua, fazendo a Terra e realizando o quinto planeta, mas depois isso tudo deve passar para um 6º estágio em Júpiter e um 7º estágio em Saturno. Aí encerra justamente esse projeto evolutivo do sistema solar, em Saturno. Né? Então, isso aí, a astrologia sabe disso. Quem é astrólogo sabe perfeitamente como funcionam esses mecanismos. Então, é um assunto bastante difícil, né? Difícil, complicado, mas a gente pode obter bastante explicações astrológicas a respeito de toda essa relação que existe entre os astros e os processos evolutivos. Agora, existe o culto da árvore, da serpente e do crocodilo. Veja bem, isso tudo na mitologia. Né? Os ofitas, um grupo de seres, né, asseguravam que havia várias classes de gênios entre Deus e o homem, que sua relativa superioridade se determinava pela grande luz que cada um se concedia. Então, a grande variedade dessa luz, justamente, devido à grande classe, uma variedade enorme de gênios e de deuses, que justamente precede o homem nesse processo evolutivo. E o homem deve se tornar veículos desses seres para plasmar na Terra cada vez mais a obra do Eterno na face da Terra. Né? Serpente e dragão eram os nomes que se davam aos adeptos iniciados dos tempos antigos. Olha só que interessante, né? Os iniciados e adeptos dos tempos antigos eram denominados de serpentes e dragões. Olha só. Epifânio, um estudioso dos tempos antigos, disse que os ofitas tinham razão de honrar a serpente, porque esta ensinou os mistérios aos homens primitivos. Os nagas, os nagas, né, um conjunto de seres humanos, né, dos adeptos hindus e tibetanos, eram humanos, serpentes, não répteis. A serpente sempre foi o símbolo da renovação consecutiva, da imortalidade do tempo. A serpente sempre foi tida pelos antigos como símbolo da sabedoria. O símbolo da sabedoria. Né? Tanto que, a gente pode ver no Jardim do Éden, a Eva foi tentada, né? Existe a tentação, né, da serpente, né? De maneira mitológica, ela se encontrou com quem? Com a serpente, justamente com a símbolo, com a sabedoria. Então, quem levou a Eva a comer o fruto proibido não foi justamente algo satânico, como você imagina, não foi algo satânico como a religião imagina, mas em algo que tinha sabedoria. Deu a possibilidade a Eva comer o fruto, chamado proibido, né? Mas que, em vez de proibido, não era necessário que ela consumisse esse fruto, significando a obtenção das qualidades básicas, iniciais,
para que a tríade superior se manifestasse e desse origem à raça humana. Então, a serpente, como símbolo, a serpente tinha tantos aspectos e significados ocultos como a mesma árvore da vida, com a qual estava relacionado de modo emblemático e indissolúvel. Olha só que importante. A interpretação fálica só se ajusta ao símbolo no grau mais inferior do desenvolvimento evolucionário do doador de vida. Era a última e mais grosseira transformação física na natureza, no animal e na planta, como polarização sexual. Esta polarização é uma fase passageira que proporciona os fenômenos da vida e tende a desaparecer na próxima raça raiz. O universo dos seres vivos, aqueles que procriam suas próprias espécies, é o testemunho dos diferentes modos de evolução das raças e animais. Aliás, nós vemos que o processo reprodutivo foi decorrente também, justamente, da descida dos reis, dos príncipes, né? Dos deuses, né? Dos filhos dos deuses na face da Terra, no meados da raça lemuriana. Ao mesmo tempo em que foi ativada a tríade superior, ou a inteligência, também a raça lemuriana passou a se multiplicar de forma sexuada. Por quê? A sexualidade dá a possibilidade de uma criação infinita de possibilidades. Tanto que, geneticamente, nós somos semelhantes, não somos iguais. Cada um tem uma genética que lhe é característica, baseada em princípios básicos, arquetipais, mas cada um tem um comportamento que é específico da sua própria natureza interna. Então, por isso nós não somos iguais, somos semelhantes. É por isso que diz, muitos na nossa sociedade afirmam de maneira bastante interessante, dizendo que o homem é uma obra-prima da natureza. Então, cada ser humano, veja bem, disse dentro da sociedade, cada ser humano é uma obra-prima da divindade. Não existe nada igual, nunca existiu nada igual, não existe e jamais existirá coisa igual. Então, é realmente uma coisa impressionante, algo extremamente importante esse entendimento, né? Como símbolos do ser imortal, a árvore e a serpente eram imagens divinas. A árvore e a serpente. A árvore era representada invertida, e suas raízes nasciam no céu, surgindo da raiz sem raiz do ser total. Isso na Índia, essa árvore do conhecimento era justamente representada de maneira invertida, ou seja, a raiz para cima e a copa, as folhas para baixo. Isso? Então, vem de uma raiz, tudo vem de uma raiz, é a árvore da vida. Tudo nasce de uma raiz, não é isso? Que é justamente o imanifestado, o eterno, depois vai se diferenciando, sem se dividir, veja, multiplica-se sem se dividir e origina a copa das árvores, as folhas todas, né? Com todas as possibilidades de existência, né? Dentro das possibilidades do progresso evolutivo, que o Eterno determinou para os seus sistemas evolutivos, né? Então, por isso que a árvore é representada de maneira invertida. E tanto é verdade que a árvore tem sentido transcendental, e diz a tradição que quando Buda se iluminou, foi debaixo de uma árvore, né? Debaixo de uma árvore que ele se iluminou. Ou seja, foi debaixo de toda essa consciência superior, né? Que vem da raiz do conhecimento de tudo, espelhando-se depois na copa da árvore, que Buda se recebeu todo aquele conhecimento para a sua iluminação e tornar-se um adepto, um iluminado, um ser de extrema consciência evolutiva no planeta Terra, né? Referindo-se a essa árvore, né? O seu tronco cresceu e, ao cruzar os planos do pleroma, projetou transversalmente seus ramos até tocar no plano terrestre. As raízes representam o Logos. Veja, a raiz da árvore representa o Logos, a consciência superior, né?
Seus ramos principais, os mais elevados, de Anshohans e Devas, ou Devas. Dizem os Vedas, aquele que for além das raízes não voltará mais. Então, a raiz, é a raiz de tudo, né? É a raiz de tudo, né? Aliás, se a gente verificar bem, né? No Antigo Egito, o Ra era o deus Sol, né? O que era o Ra? Ra, o deus Sol. Daí veio o nome raiz, né? O nome raiz não surge por acaso, vem de Ra, justamente o deus Sol, né? Então, por isso que diz aqui nessa importante informação dos Vedas, aquele que for além das raízes não voltará mais. Ou seja, aquele que atingir a consciência da raiz do eterno, da origem das coisas, ele não volta mais ao processo evolutivo inferior, determinado pelo karma, pelos aspectos transitórios, pela Maya e assim por diante, né? Então, é muito importante essa correlação que existe nesse processo de entendimento, né? Só quando os seus ramos puros da árvore tocaram o lodo da terra no jardim do Éden, da nossa raça adâmica, se manchou com o contato e perdeu a sua pureza. Nos dias da dinastia divina da Terra, as formas eram cósmicas e astronômicas, deístas, panteístas, abstratas e concretas. Assim se converteram em dragão polar, cruzeiro do sul e a alfa da Cronis, da pirâmide. Então, a árvore era sempre verde, porque era regada pelas águas da vida. Veja que importante. O grande dragão permaneceu divino, porque se manteve nos limites dos campos siderais. Quando a árvore crescendo tocou com seus ramos a terra, então a grande serpente começou a roer a árvore do mundo. Então a gente vê então nesse sentido todo esse sentido mitológico, né, que existe, simbólico que existe, né, nessas questões quando se refere à questão da criação do mundo, da conversão das consciências, da projeção das consciências superiores e inferiores, né? Explicando a natureza complexa de toda a estrutura do universo, né? Com os Dian-Chohans, os seres de hierarquia, etc., né? Então, a gente vê, num panorama geral, mesmo enfocado dentro de uma visão maiávica, uma visão ilusória, nós podemos ver como as coisas funcionam, né? Todo conhecimento vindo de uma raiz suprema, vindo para o ramo dessas árvores, no sentido invertido, né? As folhas, né? Consideramos a diversidade, mas muito importante que nós sempre falamos, né? Que da raiz, essa consciência que vem divina da raiz, ela se multiplica, estabelecendo a diversidade, mas não se divide. Não se divide. Todo pontinho do universo tem o Deus dentro de si, o eterno, o imanifestado. Tem dentro dele a própria o imanifestado. Isso é muito importante, então, por isso que nós dizemos que somos todos um. Somos todos um. Então, é aqui que nós aqui interrompemos por um pouquinho aqui essa exposição e vamos passar a palavra para o nosso irmão Carlos e fazer as considerações a respeito desse assunto, né? Que são as devidas perguntas necessárias. Muito bom, professor, esse panorama da evolução da humanidade através do sistema planetário, né, com o Sol iniciando a sequência de planeta. Mercúrio, né, o primeiro planeta, Vênus, o segundo, a Lua como terceiro, né, e a Terra como quarto, mas também herdando, né, o transbordo lunar, tendo que finalizar esse processo lunar, e também, professor, esse quinto planeta, né, que seria Marte, mas não é Marte, vai ter tudo concluído aqui na Terra, depois o sexto Júpiter e sétimo Saturno. Só não ficou claro isso, professor, por que teve que passar tudo para a Terra e não considerar Marte como o quinto planeta?
Exatamente. Esse aqui, a HPB, Helena Petor Blavatsky, considera o planeta Marte como um planeta intruso. Ou seja, rigorosamente, o planeta Marte não faz parte do sistema evolutivo solar. Nós temos aqui como produtos vindos da explosão do quinto planeta, nós temos o planeta Marte e temos o cinturão dos asteroides, que está entre Marte e Júpiter. Uma vasta, né, região que circunda o Sol, né, gravita entre o Sol, né, uma cinturão de asteroides, que tem muitos planetoides, tem rochas e tem poeira, né, e assim por diante. Né? Mas a HPB diz que Marte não é um produto do quinto planeta, então não constitui, assim, uma base evolutiva para o nosso sistema solar. E que o nosso mestre conclui. Então, a HPB não fala isso. Eu nunca li a HPB falando sobre esse assunto. Mas o nosso mestre diz que a quinta fase, deverá ser realizada na Terra. Então, o que seria realizado no quinto planeta? Pela transmissão das consciências, pelo transbordo das consciências planetárias terrestres para o quinto planeta, isso não vai acontecer porque não existe o quinto planeta. Verdade? Então, tudo tem que ser realizado na Terra. Agora, existem indícios da ciência iniciática que a Terra vai passar por uma grande transformação na sua parte física. Então, é sabido que a Terra um dia vai absorver a Lua, vai absorver um planetóide chamado Ceres. Isso vai absorver vários produtos circundantes do sistema solar e vai aumentar de tamanho. Isso é através de milhões e milhões, bilhões de anos. Né? Vai aumentar de tamanho, justamente para projetar o seu projeto evolutivo no futuro. Né? Isso aí tudo faz parte do processo evolutivo universal, né? Que dentro da ciência iniciática a gente tem uma leve percepção, mas que à medida que a nossa consciência vai se dilatando, a gente vai percebendo cada vez mais com maior profundidade. Né? Agora, uma coisa importante, quando se diz que nós estamos caminhando para Vênus, dentro da conotação iniciática, é dito que nós estamos caminhando para Vênus. Agora, Vênus não é o planeta Vênus, é a consciência venusiana, que é o segundo trono. Então, nosso caminho é em direção de Vênus. Não o Vênus planeta, o planeta já passou. É o Vênus considerado justamente o segundo trono, Ísis, a mãe divina. Então, o nosso caminho é caminhando para a mãe divina, o segundo trono. Tanto que o nosso mestre dá importância muito grande a essa noção básica do surgimento de um quinto sistema evolutivo. Nós estamos no quarto sistema evolutivo, né? Na quarta cadeia do quarto sistema evolutivo, que é a Terra, né? Que um dos planetas da Terra. Mas nós estamos evoluindo para um quinto sistema evolutivo, que é justamente a mãe divina, e é justamente Vênus, né? A deusa Vênus. Então, isso é muito importante estabelecer essas diferenciações no entendimento desse processo evolutivo em direção do quarto sistema para o quinto sistema evolutivo. Muito bom, professor. Gilberto, você quer fazer alguma colocação até aqui? Sim. Questão, quando a gente fala da Lua, né, tem essa questão se ela é planeta ou satélite. E aí, quando a gente traz à luz dos nossos estudos, isso é sempre colocado em questionamento e às vezes até diminui, né, um pouco daquilo que a gente coloca como conhecimento dentro do trabalho aí, então, colocado aqui pelo professor, das fontes, né, de Blavatsky e outros aí da teosofia. Mas a própria ciência, ela não tem, embora isso seja falado que a Lua ela é o satélite, mas a própria ciência não tem uma conclusão de que a Lua, de fato, é um satélite. Isso para a própria astronomia, a astrofísica, existem estudos, os quais eu já participei, inclusive, estou dando aqui um depoimento
de estudos que eu presenciei, onde que a Lua ela tem como tamanho, como dimensão, 1/3 da Terra, que, de acordo com os físicos, aí é uma outra história que eu não domino, né? Seria impossível um corpo com o tamanho de 1/3 de um outro corpo, ele atuar como satélite em torno desse segundo corpo sem que ele pudesse ocorrer uma colisão, um acidente, uma catástrofe, algo assim maior. Então, existe essa controvérsia aí que os cientistas ainda não conseguiram explicar. Então, é colocado a Lua como satélite, porque se convencionou assim, mas não há ainda definitivamente batido ali, né, o carimbo de que a Lua realmente é um satélite. Para nós, dentro dos nossos estudos, a Lua é um planeta, né, mas no geral se fala que a Lua é um satélite. Era essa colocação, se o professor quiser acrescentar alguma coisa aí. O nosso irmão Gilberto falou uma coisa muito importante. Realmente, dentro da astronomia, existe essa grande dúvida, né? Por que que a Lua é tão grande? Por que que a Terra tem um satélite tão grande? É o planeta que tem o maior satélite do Sistema Solar. É muito grande, né? A Lua é 1/3 da Terra, né? É enorme, né? Agora, é porque justamente a ciência não tem essa possibilidade de entendimento. A Lua não é um satélite simplesmente, é um planeta que girava ao redor do Sol e foi capturado pela Terra. Existem até na ciência acadêmica teorias, hipóteses, não teorias, hipóteses de que a Lua teria se originado da Terra porque a Terra teria colidido com um outro planetóide muito grande que teria batido na Terra e teria expulsado uma grande parte sua e constituiu a Lua, né? Então, a Lua então seria produto da Terra. É uma hipótese, não tem nada definitivo, né? Mas é claro que no futuro isso vai ser entendido, né? Quando os cientistas conseguirem ir entrando no caminho da ciência inicial das idades, eles vão chegar à conclusão, e isso é inevitável, de que a Lua era um planeta, ou é um planeta que girava ao redor do Sol e foi capturado pela Terra justamente porque a Terra invadiu a sua órbita, que era a terceira órbita, né? A Terra estava na quarta órbita, ela foi, pela explosão do quinto planeta, a Terra foi impulsionada em direção do Sol, invadiu a terceira órbita e fez justamente a inclusão da Lua em sua órbita. Além disso, tem um outro fato muito importante. Veja bem, isso aí foi tudo plano do Quinto Senhor, né? Isso aí em decorrência das alterações produzidas pelo Eterno no terceiro sistema evolutivo. O Quinto Senhor produziu tudo isso aí, né? A explosão do Quinto Senhor, o transbordo lunar e etc. Mas também podemos verificar o seguinte, que o fato de que a Terra foi impulsionada para a terceira órbita possibilitou que ela caísse na zona ecológica. Então, ela começou a funcionar na zona ecológica. É uma zona de 5%. 5% para ela. Se a Terra for 5% mais perto do Sol, ou se afastar mais 5%, se afastar do Sol, ela torna-se a vida impossível. Então, ela está justamente no ponto exato na terceira órbita para que ela circule dentro da zona ecológica e haja a possibilidade de haver temperaturas, água em abundância para o surgimento da vida orgânica. Então, é claro que isso aí fazia parte também do projeto do Quinto Senhor, né? Quando ele fez, veja bem, quando ele fez a explosão do quinto planeta, ele empurra a Terra para a terceira órbita, ela entra na zona ecológica, é isso, e a Lua começa a girar em torno da Terra, depois tudo que tinha na Lua vem para a Terra, mas já está dentro de uma zona ecológica, seria impossível existir vida na Terra se não fosse isso, né? Então, de ver que tudo acontece, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Agora, é muito difícil nós entendermos com exatidão o funcionamento dessas leis cósmicas, né? E, normalmente,
quando a religião, ou de maneira fortuita ou inadequada, alguém que estuda a ciência iniciática vai entender isso de maneira equivocada, vai dar título de bem e mal para isso, né? Bem e mal, isso foi bem, aquilo foi mal, mas na verdade não é isso, não é assim que se explica, né? O que se explica assim é o necessário. Foi o necessário acontecer isso e aconteceu dessa forma, né? Para que o processo evolutivo ocorra de maneira conveniente, de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. Agora eu já vou passar uma pergunta, professor, da Alice, tá? Depois, se o senhor quiser responder aquela outra pergunta, o senhor também responde. Ela faz a seguinte pergunta: professor, por gentileza, poderia nos esclarecer, se possível, quais seriam os aspectos mais relevantes a serem concluídos em relação ao ciclo lunar? Os aspectos mais relevantes com relação ao ciclo lunar é justamente a superação da parte emocional. É isso? Porque se a Lua tivesse realizado as 7 rondas, como se fala, as 7 rondas do seu processo evolutivo, então este transbordo lunar seria feito de maneira esquematicamente coincidente com a norma geral do que acontece, então a Terra receberia já seres bastante evoluídos para o seu panorama espiritual. Mas isso não aconteceu. Então, vieram para a Terra seres ainda imersos num estado de animalidade e de emoção muito profundos. E é o que caracteriza a Terra. A Terra tem um conteúdo lunar, emocional muito forte, muito forte. Vamos dizer assim, 2/3, isso? 2/3 da humanidade está envolvida por esse aspecto lunar profundo da emoção, né? E é justamente o processo de transformação interna que nos fará reverter esse fato, né? Transformar essa parte lunar emocional com a parte para a parte solar ou mental. Então, essa é a questão. É justamente fazer o equilíbrio de mente com emoção. No fundo, é justamente no sentido de abertura para a tríade superior, é fazer o equilíbrio da alma. A alma, o que é? É mente e emoção, é o psicomental. Então, qual é o aspecto mais relevante a ser concluído com relação ao ciclo lunar? Vamos responder? Qual é o aspecto mais relevante? É fazer o equilíbrio, a harmonia entre a mente e a emoção. Equilibrar mente e emoção significa evoluir a alma humana. A alma humana. Então, isso aí é algo muito importante nesse processo evolutivo. É essa a resposta que eu poderia dar para a nossa irmã Alice. A nossa irmã Alice tem ainda alguns aspectos que foi perguntado em vez anterior. Eu vou responder rapidamente para eu concluir esse trabalho. A nossa irmã Alice falou em reunião, não nessa reunião, na reunião anterior ainda, né? Que ela diz: os universos estão ora em expansão dinâmica, ora em descanso, repouso e recolhimento, com o objetivo da evolução de todos os planos cósmicos? Exatamente, como a nossa irmã falou. O universo está sempre nesse sentido de expansão dinâmica, em expansão e recolhimento, de acordo com os dias e noites de Brahma, para justamente produzir esse processo evolutivo. Então, estou confirmando com a nossa irmã Alice isso. A nossa irmã Alice, então, fez a seguinte observação também nessa reunião anterior. O mergulho na obscuridade produz o desconhecimento que abriu brecha para a introdução dos conceitos equivocados. Claro, evidentemente, o mergulho na obscuridade, na emoção em si, na personalidade, ela gera realmente um empecilho para o conhecimento. Esse mergulho na personalidade, realmente, na obscuridade, vamos dizer assim, do comportamento humano, realmente dificulta o entendimento do entendimento superior. Mas é claro que
Para que esse conhecimento se abra, isso tem que se fazer através do autoconhecimento, né? Aí, também nessa ocasião, a irmã Alice falou o seguinte: ela disse o seguinte: todavia estou aqui para compreender tão grandes mistérios e os equívocos introduzidos em nossas estruturas psíquicas por alguns seres que não entenderam certo a realidade do conhecimento ao longo da existência. Exatamente, exatamente. Nós estamos aqui para compreender esses mistérios. Mesmo que muitos seres interpretem de maneira equivocada a ciência iniciada das idades. Isso acontece. A nossa irmã Alice deixou bem claro isso, né? E tem muita gente que interpreta de maneira equivocada o conhecimento iniciático. Isso aí dificulta o entendimento. Agora, é claro que, veja bem, é por isso que é de enorme importância aquilo que o nosso mestre nos deixou ensinado, né? E nós devemos tirar nossas próprias conclusões. Veja bem, a pessoa deve pesquisar, meditar, analisar, comparar e tirar as suas próprias conclusões e não ficar submisso às conclusões alheias. Isso é a resposta que eu deixo para a irmã Alice, né? Então, é claro que muitos introduzem no conhecimento da humanidade conhecimentos obscuros, equivocados, né? Ligados a seitas, ligados ao dogma. Isso dificulta o entendimento. Mas, no nosso plano, na nossa atitude, justamente dentro de um projeto de iniciação, nós temos que desenvolver esse conhecimento de maneira plena e pessoal. Né? Então, uma outra situação que a nossa irmã Alice também achou muito importante, que ela falou, ela escreveu o seguinte: é possível que as limitações e conflitos pessoais em relação à figura feminina aqui no mundo denso possam vir a comprometer essa compreensão transcendente do segundo trono? Isso. Ela levantou uma questão muito importante, né? Que as limitações pessoais com relação à figura feminina aqui no mundo denso pode gerar obstáculos para a compreensão do segundo trono? Então, isso é realmente uma pergunta muito importante a que a nossa irmã falou, né? Eu posso responder que essa questão com relação ao macho e fêmea, homem e mulher, nós devemos entender de maneira diferenciada do que a humanidade entende, né? Veja bem, é claro que quando nós nascemos, nós temos essas duas possibilidades básicas, né? Homem e mulher. Isso aí é desde que o mundo é mundo é assim, né? Mas só que o nascimento ocorre por uma questão kármica. Fatores kármicos determinam que a pessoa nasça ou com tendências masculinas ou com tendências femininas, né? Agora, veja bem, toda vez que uma consciência nasce com tendências femininas, homem, mulher, ou tendências femininas, ela tem ligação com o segundo trono. Então, isso é inevitável. Então, é por isso que a mulher, veja bem, agora, elevando o padrão do entendimento da mulher no plano existencial humano, né? A mulher tem uma importante função dentro da humanidade, né? Ou seja, vamos falar de uma maneira diferente. Toda vez que um ser humano nasce como mulher, ele vem com uma missão muito especial a ser realizada, né? E uma pessoa pode nascer homem ou mulher, mas se nasce como mulher, vem com uma missão muito especial, não é isso? Porque justamente existe essa ligação com o segundo trono, a mãe divina. E a mãe divina, ela preserva, ela protege, né? Isso é a mãe, né? A mãe, ela acolhe, aleita, ela alimenta, protege. Então, isso é muito importante. Eu devo dizer até que não é só no mundo humano, não. Não é só no mundo humano. No mundo animal também. Na verdade, a fêmea do mundo animal, quando uma consciência que está evoluindo no reino animal encarna, se projeta no mundo físico como fêmea, ela vem com essa tendência de ação do segundo trono, da mãe divina. Tanto que quem é que cuida dos filhotinhos? É a mãe, no reino animal, não é isso?
Não tem ninguém que chega lá e diga, você vai fazer isso. Não, isso é natural. Naturalmente, né? O leão vai caçar e a leoa fica tratando dos filhotes, e assim por diante. De todos os animais é assim. Isso não é por acaso, é a mãe divina agindo. Porque a mãe divina age em todos os planos, né? No plano humano, no plano animal, no plano vegetal, no plano animal e assim por diante. Né? Os deuses agem em todos os planos. Então, essa observação que o nosso irmão fez, das limitações, dos conflitos com relação à figura feminina, vai depender apenas do grau de entendimento que nós tenhamos a respeito do que é ser mulher, do que é ser homem, com relação à missão a ser desenvolvida no plano humano, de cada um dentro da sua natureza, da sua missão cósmica e kármica. Né? É isso que eu queria falar. Estão respondendo. Muito bom, professor. As perguntas da Alice já foram abordadas. Né? Tá. Agora tem a pergunta do Anderson Baldo. Professor, ao mesmo tempo que na superfície todos se encontram quarto, quinto e futuro, estaria o quinto planeta sendo gestado no interior do quarto, fisicamente? Nem tão adormecido como alguns pensam? Não, como nós dizemos, nós já acabamos de falar agora, alguns minutos atrás, que a Terra vai passar, os trabalhos do nosso irmão Paulo Albernaz, né, que teve uma orientação muito grande do professor Henrique de Souza, os trabalhos dele, baseados nos estudos lá dos Puranas, das informações da Índia, do Oriente, etc., né? O planeta Terra vai sofrer uma transformação muito grande, justamente para ter uma adequação semelhante ao quinto planeta. Isso aí faz parte da ciência iniciada das idades. Né? Então, o nosso irmão antes fala o seguinte, né? Estaria o quinto planeta sendo gestado no interior do quarto? Sim, está sim. A consciência do quinto planeta está sendo gestada na Terra. É isso. Aqui no nosso momento evolutivo. Um quinto estado de consciência. Né? E também no cosmos, no sistema planetário, serão tomadas todas as providências e as medidas necessárias assim, da natureza, né? da ciência, capitaneadas pela lei cósmica justa e perfeita, para que a Terra se adeque a esse estado que é necessário para o desenvolvimento de um quinto estado de consciência no futuro. Então, nosso irmão Anderson tem razão. É isso. O quinto planeta está sendo gestado no interior do quarto, sim, sem dúvida nenhuma. Não sou eu quem falo, faz parte do conhecimento, faz parte do conhecimento da biose, e a gente pode pesquisar isso nos trabalhos maravilhosos desenvolvidos pelo nosso irmão Paulo Albernaz. Convido todos a lerem essas obras que são maravilhosas. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira pergunta, professor Walter, existe nos dias de hoje uma ordem esotérica Traishus Marutas? Essa ordem guarda todos os conhecimentos esotéricos da Índia Antiga? Olha, na verdade, veja bem, nós tivemos uma transferência do conhecimento da antiguidade para o Ocidente, na verdade. Disse que o que existia no Oriente já não existe da forma como existia nos tempos antigos. Né? Isso aí realmente é uma coisa básica. Eu não estou dizendo que os Traishmaruta existam ou não existam. Pode ser que existam até hoje e outras correntes na Índia, né? Mas ela já não tem aquela preponderância que tinham como nos tempos antigos. Porque o nosso próprio mestre afirma, né, que a luz está no Ocidente. Antigamente a luz estava no Oriente. Agora a luz está no Ocidente. Então, tudo que estava no Oriente foi transferido para o Oriente, para o Ocidente. Isso. E está nos mundos internos, principalmente no Brasil. Então, há uma transferência. Agora, não é porque o Ocidente é melhor do que o Oriente. Não é assim. Não. Porque o Oriente tem a sua história, deixou um legado enorme
para a evolução humana. Agora, o Ocidente tem que fazer a sua parte justamente para jogar esse processo evolutivo para o futuro, né? Mas, indiscutivelmente, nós temos também, devemos considerar na questão planetária, que deve existir uma fusão de consciência entre Oriente e Ocidente, né? Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, né, através dos seus ensinamentos, ele nos diz o seguinte, que a Índia é a mãe da humanidade, o Egito é o pai da humanidade. Perfeito? Então, veja bem. Então, a Índia, ela tem aquela coisa, aquela parte feminina da intuição. A Índia e todos aqueles povos da Antiguidade do Oriente tem aquela parte feminina da intuição. E o Egito tem a parte mental, desenvolveu a parte mental, justamente, e é do Egito que surge a ciência, todo esse processo científico, que tem a sua origem, tem a semente está contida ali no Egito, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos ter que fazer a união entre esses dois elementos, né? Tanto que isso aí não é somente no mundo, né? Na nossa cabeça, no nosso cérebro também funciona assim. Isso é um arquétipo, isso não é uma coisa que acontece por acaso. É um arquétipo que desce e vai determinando a existência dessa situação nos mundos objetivos. Por exemplo, o nosso cérebro. O nosso cérebro é dessa maneira. O hemisfério esquerdo do ser humano é masculino. O hemisfério direito é feminino. Então, tanto que o hemisfério esquerdo, que é o masculino, comanda a parte direita do nosso corpo. E o hemisfério direito, que é a parte feminina, comanda o lado esquerdo do nosso corpo de forma invertida. Assim. A gente sabe disso, né? Pela fisiologia, a gente entende perfeitamente isso, né? Mas o nosso cérebro vai ter que também fazer essa conjunção, essa união entre esses dois elementos, entre o masculino e o feminino. E isso ocorre justamente, podemos entender perfeitamente, quando a gente vê a tríade superior nossa, né? A tríade superior tem o mental superior, que é sintético, temos a parte Buddhi, que é a intuição, né? E a Atman, que é o Cristo interno. A tendência da nossa constituição interna da tríade é fazer justamente a harmonização de Buddhi com o mental concreto. Da mesma forma que na parte inferior nós temos o emocional e o mental inferior, né? A evolução da alma se ocorre como? Quando há uma harmonização entre mente e emoção. E na tríade superior, a evolução ocorre quando há uma harmonização entre o mental superior e Buddhi, a intuição. Então, isso indica que, cada vez mais, o ser humano vai pensar de maneira sintética, de maneira sintética, e cada vez mais vai atingir o conhecimento de maneira intuitiva, mas, indiscutivelmente, essa parte feminina e masculina vão se harmonizando, porque justamente é o processo de harmonização que vai produzir no futuro o androgenismo, justamente acima do segundo trono, então existe a consciência andrógena, não é masculino nem feminino, mas os dois ao mesmo tempo de forma equilibrada, são andrógenos. Então, isso não é um processo que acontece aleatoriamente, faz parte do esquema evolutivo universal. Então, nós vivemos, no momento atual, essa fase de polarização, mas a tendência é subirmos os degraus evolutivos através da iniciação, através do adeptado, atingir o androgenismo e o equilíbrio dessa polarização, justamente o que caracteriza os mundos que estão além da caixa. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira coloca: hoje o homem tem a energia Kundalini, símbolo da serpente? Veja bem, Kundalini é uma energia tipificada como uma energia masculina. Isso. Então,
tipicamente tem uma energia formada masculina. E Fohat é uma energia feminina. Mas elas se integram produzindo justamente uma integração. E isso se dá justamente no chakra umbilical. A gente sabe que nos processos que são realizados na eubiose, e todos que já estão na eubiose ou vierem para a eubiose, vão passar por essa fase, justamente esse processo de estabelecimento de yoga para a harmonização de Fohat com Kundalini. Um não é superior ao outro, apenas faz parte dessa dicotomia. E este equilíbrio entre Fohat e Kundalini é justamente o importante para a realização desse processo universal de expansão do conhecimento do ser humano rumo ao androgenismo, rumo ao conhecimento raiz, que já falamos, né? Do conhecimento raiz, que nos leva ao conhecimento superior. Então, hoje o homem tem energia Kundalini, símbolo da serpente, não o homem em si, mas o homem é da terra que vem, assim diz a ciência iniciática, da terra promana Kundalini, e do além-a-caixa promana justamente Fohat. Mas os dois vêm, descem de maneira uma em direção da outra e produzindo esse encontro no ser humano. Esse encontro é feito no chakra umbilical, e justamente que é o nosso segundo trono. Nosso segundo trono é o chakra umbilical. Isso aí produz, então, esse encontro dessas duas energias justamente faz com que, dentro das escolas diversas que falam sobre a yoga dos chakras, chama-se alinhamento dos chakras. Né? A gente chama de maneira como alinhamento dos chakras, ou seja, justamente a harmonização de todos os chakras, ou a harmonização da tríade superior com a tríade inferior, formando a consciência do adepto. Então, aí não é masculino nem feminino, e sim o androgenismo, que faz parte da característica fundamental da existência nos mundos superiores do além-a-caixa. Muito bom, professor. A Alice pergunta, professor, se possível for, em relação à questão da sexualidade, o que a eubiose nos diz a respeito da yoga, da transmutação das energias sexuais realizada entre casais devidamente constituídos, né? E ela continua embaixo, com o objetivo de trabalhar os estados de nidanas, transformando em skandhas. Bom, nós poderíamos falar, veja bem, no campo da psicologia, no campo do humanismo, no campo do entendimento do ser humano, poderíamos falar muitas coisas a respeito da sexualidade, de maneira bastante clara, né? É claro que devemos dizer inicialmente que a sexualidade é um fator divino, né? O sexo é divino, é isso. Agora, é claro que a sexualidade, quando não usada de maneira adequada, ela pode conduzir a desequilíbrios, né? Desequilíbrios, a gente sabe disso, né? Desequilíbrio no sentido moral, no sentido ético, no sentido... Então, aí é uma questão muito importante, né? A nossa irmã Alice fala de casais unidos devidamente para constituir família, etc. É uma coisa santa, e isso aí é básico na humanidade, né? Que justamente se reflete na estruturação da família. Nós podemos estabelecer na Terra estruturas e mais estruturas, no campo da ciência, no campo da arte, no campo da ética, no campo da justiça, etc. Né? Sistemas e mais sistemas. Ou seja, podemos identificar inúmeras formas de manifestação do ser humano dessa forma ou de outra forma. Mas a base de manifestação do ser humano é a família. Veja bem, isso é muito importante. A família é a base de transformação
do ser humano, é básico. Por isso que, nesse terceiro milênio, nós temos que necessariamente e impositivamente, como um dever cósmico, dar uma importância muito importante à família. Isso é muito importante, né? O desenvolvimento de famílias equilibradas, com pais que se equilibram, filhos bem educados, bem orientados, isso é muito importante. Né? E é claro que a sexualidade tem uma importância muito grande, né? No sentido de trocas energéticas, no sentido de estabilidade da união, né? União do casamento, né? Então, isso aí é uma coisa, é um sentido, isso tudo tem um sentido divino, né? A sexualidade é divina e temos que encarar isso de maneira bastante clara a esse respeito, né? Mas sempre considerando que, eventualmente, a sexualidade, quando não cumprida de maneira adequada, pode gerar problemas muito sérios para a humanidade e que nós temos que trabalhar para resolver isso da maneira mais rápida possível, para produzir um novo estado de consciência da humanidade rumo a uma nova civilização. Muito bom, professor. Agora, o Guilherme Guazelli pergunta: qual seria o significado esotérico de que a Lua mostra sempre a mesma face para nós? Veja bem, o lado esotérico, vamos dizer assim, claro que a mesma face mostra para nós tem um sentido evolutivo, porque a Lua, quando foi capturada pela Terra, ela girava ao redor de si mesma, ela tinha um momento de rotação. Depois desse movimento de rotação, devido à força gravitacional da Terra, esse movimento de rotação foi diminuindo. E, num determinado momento, ela mostra sempre a mesma face para nós. Sempre a mesma face para nós. Mas o importante de tudo não seria bem essa questão dela mostrar sempre a mesma face ou não para nós. O importante é a relação que existe entre ela, o planeta Terra, e o Sol. Ela, o planeta Terra e o Sol. Né? Então, ela gira ao redor da Terra, mostra sempre a mesma face, mas ela mostra a sua face para o Sol de maneira cadenciada. Né? Ela é iluminada toda pelo Sol no seu processo de rotação, né? De translação. Agora, é claro que isso aí está relacionado também, a relação da Lua com o Sol está relacionado também com a questão energética, a questão do tônus emocional. Né? Toda vez que a Lua está entre o Sol e a Terra, a influência lunar negativa, vamos dizer assim, negativa emocional, torna-se diminuída. E toda vez, na Lua cheia, por exemplo, que ela está do outro lado, está no lado oposto do Sol, a sua influência negativa torna-se maior, a sua influência pelo lado emocional. Então, essa é a relação que existe. Né? Na verdade, o fato de mostrar a mesma face ou não não nos indica uma grande importância no sentido esotérico, mas o sentido da sua translação ao redor da Terra e se mostrar periodicamente entre o Sol e a Terra ou não, isso é muito importante no processo evolutivo da Terra. Né? Tanto que, veja bem, um exemplo muito típico, né? A crucificação do Cristo é determinado por um calendário lunar, tanto que nós temos a Sexta-feira da Paixão. Né? E se nós, pelo calendário lunar, né? O lunar que gera justamente a festa de Pentecostes, a festa de Salve Aleluia, e etc. Né? Agora, é muito importante relembrar o seguinte, que toda Sexta-feira Santa é lua cheia. Então, Jesus foi crucificado numa lua cheia, ou seja, o significado esotérico nos diz que a Terra estava impregnada deste lado emocional, evolutivo,
muito grande, né? E nós devemos considerar também que muitas correntes esotéricas realizam os seus atos mais importantes de yoga e de vários acontecimentos justamente na lua nova. Na lua nova, porque justamente a lua está entre a Terra e o Sol e a lua está envolvida na luz solar. Justamente entendendo dessa forma, né? Que o nosso processo evolutivo é da Lua para o Sol, do passado para o futuro. A Lua é o nosso passado evolutivo, o Sol é o nosso futuro evolutivo. Então, esse é o que eu posso falar a respeito desse significado esotérico. É o que eu posso falar. Muito bom, professor. E o Eduardo Nunes coloca o seguinte, professor. Se não me engano, a força gravitacional da Terra, maior que a da Lua, puxou a água de lá, gerando o dilúvio bíblico ou outra catástrofe da antiguidade. Quem que está falando? É o Eduardo Nunes. Exatamente, o Eduardo Nunes tem razão. Então, o que acontece? Veja bem, olha só que importante, uma outra consequência do fato da Lua ter perdido a sua capacidade de rotação. Isso. A Lua ela gira ao redor da Terra em 28 dias. Não é isso? Em 28 dias. Agora, é claro que, com relação ao Sol, cada face da Lua fica 14 dias noite e 14 dias dia. Então, de decorrência da rotação da Terra ao redor, da rotação da Lua ao redor do Sol, da Terra, ela mostra 14 dias a cada face. 14 dias é dia, 14 dias é noite. No tempo, quando isso aconteceu, o que aconteceu? Na Lua existia água. Então, o que aconteceu? Como existe 14 dias de sol, 14 dias de sombra, então, no lado que está sombrio, as temperaturas caem muito. E no lado que está exposto à luz do sol, a temperatura atinge temperaturas que fazem o que? A ebulição da água. E foi justamente esse processo da diminuição da rotação da Lua ao seu redor que provocou a evaporação da água. Isso é contado nas ciências das idades. A água evaporou, saiu da face lunar, partiu para o espaço circundante à Lua, na forma de vapor d'água. Mas a Terra, como tem uma gravidade maior, ela foi atraindo esse vapor d'água. Esse vapor d'água foi caindo em direção da Terra, foi se condensando, aí surgiu justamente o aparecimento de uma grande quantidade de água na Terra. Aliás, essa é uma grande pergunta da ciência. A ciência não sabe explicar até hoje, não existe nenhuma hipótese, uma hipótese que dê uma solução. Por que a Terra, de onde veio tanta água da Terra? De onde surgiu a água da Terra? É isso. Pela ciência inicial das idades, é dito que a água veio da Lua. E isso aí é associado justamente ao dilúvio bíblico, né? Em que na Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Não é verdade? Isso de maneira simbólica, determinando que houve uma queda muito grande de água na face da Terra. E a queda de água foi tão grande que inundou grande parte dos continentes na Terra, né? A Terra tinha pouca água, né? Quando veio essa quantidade enorme de água, né? Então a água invadiu muitos continentes. Mas, ao mesmo tempo, veja só que interessante, isso aconteceu no tempo da Atlântida, né? Justamente a vinda dessa água. Né? No tempo de Atlântida, o eixo da Terra sofreu inclinação. Isso aí foi dito, a Helena Blavatsky falou que essa inclinação da Terra, de 23 graus e meio, né? E 23 graus e 30 minutos, foi devido a uma ação kármica. Agora, o importante é o seguinte, que essa inclinação da Terra
formou as calotas polares. Formou as calotas polares. Então, veja que interessante, foi muito importante. Veio muita água, né? Mas formou a calota polar, as duas, né? Duas calotas polares de gelo, e a água ficou condensada nas calotas polares. Evidente, impedindo que grande parte da superfície da Terra fosse inundada pelas águas. É isso? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Veja como as coisas se conectam, né? A vinda da água da Lua e também a inclinação do eixo da Terra, que possibilitou a captação de grande parte da água em excesso, justamente ficou congelada nos polos. Então, isso aí faz parte de um processo bastante interessante no processo de evolução da Terra. É claro que a ciência acadêmica não entra nesses assuntos, porque está fora de cogitação dos seus estudos, mas pela ciência iniciática é assim que se entende. Muito bom, professor. Em virtude da hora, eu tenho que dar 3 recadinhos para vocês, tá? Bom, o primeiro é a nossa roda de conversa de toda terça-feira. Então, no Conexão 3005, que está em comemoração, né, do projeto do bicentenário da independência, então, no dia 9 de agosto, agora, 2022, terça-feira, o mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa terá como tema cultural canto quarto dos Lusíadas e a Profecia de Sintra. Então, esse evento cultural será em conjunto com o departamento de Sumaré e de Santana, aqui de São Paulo. Os Lusíadas de Camões é uma obra de relatos épicos lusos, portugueses. Em destaque, a Ascensão de Assis, né? A Profecia de Sintra, O Sonho de Dom Manuel, O Velho do Restelo, A Era das Navegações e Vasco da Gama. Então, quem vai passar toda essa informação para a gente é o Sidney Augusto. O Sidney Augusto é do departamento de Santana, nosso colega, engenheiro civil pesquisador. E os mediadores serão o Gilberto Catira, lá de Vila Rica, né, Mato Grosso, e o Roberto Barbosa, aqui de São Paulo do Sumaré. Então, prestigie a nossa roda de conversa agora, terça-feira, dia 9 de agosto, no mesmo horário, às 20h40. E também, no dia 9, aqui é o convite para uma homenagem que vai ser feita para os aptas em memória, tá? Hélio Jefferson de Souza e Jefferson Henrique de Souza. Então, vai ser uma homenagem, e esse é o link da inscrição para essa homenagem. Então, vai ser na Alesp, né, a Assembleia de São Paulo, e vai ser às 19 horas, dia 9 de agosto. Então, você entra nesse site que está aí embaixo, faça sua inscrição para homenagem ao saudoso Jefferson Henrique de Souza e Hélio Jefferson Henrique de Souza, tá? E também temos deixa eu ver aqui, Kandinsky. Então, a Kandinsky, As Cores Cantam, um espetáculo para vocês não esquecer e não perder a reapresentação desses espetáculos que foi feito pelos cafés culturais em 2013. Então, os Cafés Culturais está comemorando seus 10 anos. O Café Cultural é uma companhia teatral que traz para todos uma obra, né, de ficção, aí nesse caso de Kandinsky, né? Toda a trajetória da vida de Kandinsky, como ele trabalhava as cores que cantam, e esse site aí, entra no simpla.com.br, Café Culturais, então vocês vão poder estar assistindo e também poder estar colaborando, ajudando o Café Cultural, que todo ano, que vem ao longo desses 10 anos apresentando arte, cultura para todos vocês. Então, prestigie o Café Cultural, 10 anos.
é só entrar no Simpla e vocês vão ver esse espetáculo que está reproduzido nesse canal que está aí, www.simpla.com.br, Café Culturais, 10 anos, Kandinsky, as cores que cantam. Prestigie o Café Cultural. Então, os recados eram esses. Deixa eu ver se tem algo. Não sei se vai dar tempo, professor, de responder mais alguma pergunta. A Alice está falando maravilhosos trabalhos realizados a artes. E eu acho que não dá mais tempo, professor. Já estamos em 1h31. E se tiver alguma pergunta, professor, que o senhor queira responder na semana que vem, o senhor dá uma olhada, tá bom? Bem, eu vou dar uma olhadinha. Eu quero agradecer a participação de todos, a presença de todos, tá? Um bom final de sábado, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Projeto Iniciação. Boa noite. Bom, Gilberto? Boa noite a todos, bom final de sábado, um ótimo final de semana e até terça-feira. Um abraço. Professor, muito obrigado a todos, foi uma honra terem todos aqui. Participe de terça-feira, dos eventos que vão acontecer, e até sábado que vem. Luz, paz e amor para todos, e fiquem com Deus.